Olá, seja bem-vindo à Programação Nacional. No mês de maio, o projeto de lei da Câmara que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou doenças raras passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Agora segue para a análise do plenário. E para falar sobre isso e também contar como é o cuidado com idosos, eu recebo aqui o Eduardo Frutuoso. Ele que é fisioterapeuta e proprietário do Grupo Canadá Saúde, e também a Ana Vasconcelos, enfermeira, ambos proprietários do Grupo Canadá Saúde, melhor dizendo. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no Ação Nacional de hoje. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui, realmente a gente agradece de coração e espera contribuir com informações úteis, viáveis, fáceis, para que a população possa colher bons frutos da nossa conversa. Vamos lá então. Aliás, vamos começar o programa repercutindo essa boa notícia, o projeto de lei da Câmara que regulamentou aí a profissão do cuidador de idosos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Eduardo ou Ana, quem poderia começar falando para mim. Bem, o cuidador de idosos, ele é uma função que, na prática, ele já vem há muito tempo, né? É feliz, realmente, essa regulamentação é uma coisa necessária para tirar da informalidade. Muita gente que atua hoje no mercado de trabalho, sempre que você regulariza, padroniza, coloca regras, isso torna uma garantia de, pelo menos uma esperança de garantia de qualidade de serviço, né? Você põe um filtro. E isso é muito benéfico, realmente, principalmente ao usuário do serviço final, que são os idosos que precisam do cuidado. Então, até hoje não existia na regulamentação disso, por exemplo, a pessoa tem que ser enfermeira, mas não poderia ser cuidador de idosos. O cuidador antes não era reconhecido, né? O cuidador seria como um apoio, mas ele não podia fazer nenhum tipo, administrar uma medicação onde tem uma prescrição médica. Então, ele teria que ser subordinado a alguém. Hoje, com o cuidador de idosos, com certeza eles vão poder apresentar responsabilidades, né? Onde eles vão seguir responsabilidades e vai ter um maior reconhecimento do trabalho deles, que antes não tinha. Sim. E existe curso, gente? Como é que é isso daí? Essa profissão existe? Regulamentou, mas a pessoa quer ser uma profissão em carteira lá com Isso. Como é que faz para a pessoa ser? Até então tinham vários cursos, porém não existia essa regulamentação que regia o que deveria ser carga horária, cronograma, né, a base didática e realmente da formação. Então existiam os cursos, cada um fazia da forma que achava melhor e esse profissional ia para o mercado. Então, por exemplo, na regulamentação agora da nova lei, consta que existe um curso com carga horária mínima de 160 horas, que essa pessoa ele tem que cumprir, né? Tem que ter o ensino fundamental concluído, não pode ter antecedentes criminais, eles colocam uma questão de uma avaliação psicológica, mental, um exame, quase que um psicotécnico, vamos colocar assim, para que essa pessoa exerça a função na prática, lá na ponta da corda, né? Na ponta do serviço. Eu acho que o importante para isso também se um cuidador está aqui, ele vai para um outro lugar, ele vai ter a formação, ele sabe como fazer estando em um lugar ou outro. Antes de ter esses cursos, apresentar esses cursos, eles fariam conforme a família pediu, conforme o lugar onde foi trabalhar. Ah, não, você pode fazer dessa maneira, ou daquela maneira. Não, agora eles vão fazer conforme foi estudado. Não, é dessa maneira, daquela maneira, onde vai ter um padrão. Isso é melhor, é um respaldo tanto para o cuidador e para o lugar onde ele vai estar trabalhando. Até seguindo nessa linha, né, que você está falando, como é que é cuidar dessas pessoas, principalmente as idosas, né? Existem técnicas corretas, formatos específicos? Olha, Júnior, o que nós trabalhamos é o seguinte, nós acreditamos que ser idoso não é tristeza. Tá? Não é ter uma vida sofrida, é um sofrimento, é uma tristeza ser um idoso, tipo, aquele cuidado. Não, final de vida, né? Não é isso. É o que me resta. Isso. Nós trabalhamos com isso há 10 anos. É muita alegria. Se as pessoas passarem um dia conosco, vai ver que não é isso, que é esse sentimento de sofrimento, a pessoa tem que estar, o cuidador tem que estar para amparar. Não. Ele vai complementar a vida desse idoso. Então, eles gostam de ter a rotina deles, mas a pessoa vai estar para dar um amparo. Como nós, mas precisando de uma ajuda. Precisando de uma ajuda. Não um sofrimento como todo mundo trata um idoso como um fardo, né? Não tem que ser fardo, não é um fardo. Tem que ser final de vida. Não é um fardo. Apesar de termos fases
né? Nós temos alguns tipos de patologia que as pessoas precisam de uma ajuda maior, um cuidado maior. Mas por isso que o cuidador, a parte da enfermagem, vai dar um auxílio à família. Aliás, existe uma mística muito grande, vamos dizer assim, em relação a isso. Porque quando as pessoas falam assim, nossa, estão trazendo pessoas para cuidar de mim, do idoso, ou coisas assim. Tem gente da família que já se revolta, né? Que é um grande problema. Que aí ocorrem muitas brigas familiares em relação a isso, entre irmãos, né? Vamos dizer assim, bem a realidade. Porque um fala, não, imagine, minha mãe vai ser tratada, meu pai, eu não admito esse tipo de coisa. Outro fala, não, mas não é melhor a gente dar um cuidado melhor. E aí, como administrar esse conflito? Como é que as pessoas entenderem que, na verdade, você está fazendo uma ajuda, em vez de prejudicar a pessoa? É como a Ana falou, todo mundo, uma hora ou outra, precisa de auxílio, né? É uma fase natural. Como uma criança precisa de auxílio, um professor para guiar, alguém para ajudar nas primeiras tarefas, para comer, enfim. Conforme a idade, vai chegar nessa fase, às vezes, também. Então, primeira coisa, a família não tem que ir com a imagem de que agora o idoso é realmente, como a gente estava falando, esse fardo e que você tem que embutir na rotina dele, forçadamente, alguém ou um local para ele morar, enfim. Ele tem que ter esse papel dessa pessoa, o cuidador, ou um residencial sênior, enfim, seja lá o que for, como parte para contribuir para a vida da pessoa. Para, no final das contas, ela ter mais autonomia, ter a assistência, ter o cuidado devido naquela fase que ela está vivendo, e não como uma coisa impositiva, né? Que agora, a partir de agora é cada vez menos, então você vai ter alguém para te auxiliar. Não. A partir de agora você precisa de um cuidado, você precisa de uma assistência, e que bom que você vai ter a oportunidade de alguém, algum serviço, para te auxiliar nessa fase. Afinal de contas, todo mundo vai envelhecer, né? Eu falo que dádiva daqueles que chegam a 80, 90, 100, como a gente tem hóspedes que moram conosco. Sim. E envelhecer bem vai depender muito do histórico de vida, né? Do contexto que a pessoa foi embutida ao longo da trajetória inteira de vida. De patologias, você tem mais de 30 patologias aí envolvidas com relação ao envelhecimento de modo geral, né? Seja diabetes, hipertensão, enfim, patologias que fazem parte da vida. E tem que ter suporte. Hoje no Brasil ainda falta muito suporte para envelhecimento, né? Essa fase, o Brasil está envelhecendo muito rápido, isso é verdade, num prazo muito curto, a gente tem que adaptar de uma maneira drástica isso aí. Então, entra aquela questão do bom e velho brasileiro, de deixar tudo para a última hora, só quando eu precisar de auxílio que eu vou correr atrás, né? E deixa de aproveitar essa jornada no envelhecimento. Então, enquanto está bem, ter convivência, passear, ter relacionamento da família, e quando precisar de um auxílio, que seja bem-vindo. Nós fizemos, até o último curso que nós fizemos, foi independente do nosso trabalho, da clínica. Nós fizemos para as famílias virem e poder entender um pouco que precisar de ajuda não é ruim. Não é ruim. Precisar de alguém para auxiliar é uma ajuda que quem está de fora não sabe. Sim. O que seria isso. Uhum. Aquele filho que não cuida, ele é o primeiro a dizer, não, mamãe não precisa disso. Ele precisa entender o lado de quem está cuidando. Porque a vida de um cuidador, que pode ser tanto a família ou alguém de fora, não é fácil. É só quem está ali que sabe. Porque a exaustão também do trabalho. Tem que trabalhar, acho que no caso que vocês estão passando aqui, acho que tem que trabalhar toda a família. Sim. Não é só o idoso em si, Sim. que é o conjunto. É o conjunto da obra. E entender que, como a criança precisa ir para a escola para poder ter todo o auxílio, o idoso também precisa de ter alguém. Não é justo deixá-lo sozinho, assistindo televisão dia e noite sozinho, porque ele já passou por toda aquela idade. Agora, ele não precisa de ninguém mais. Ele pode ficar em casa sozinho? Não, ele precisa de ter alguém para conversar. Ele precisa de ter alguém para ter um auxílio. E hoje a vida está muito corrida. E ele precisa praticar atividades. Precisa ter alguém ali para poder dar um respaldo. Entendi. Aliás, por falar nisso, até quais são os serviços que o cuidador pode prestar? Pode falar. De modo geral, tudo que vamos chamar de idoso, né? O idoso necessita da questão da alimentação, o auxílio nas atividades físicas, prestar ações para o bem-estar dessa pessoa, por exemplo, levar para uma caminhada, pegar um jornal e ler um jornal junto com ele, se ele gosta, se é um hábito de vida dele. As medicações, ele vai poder ministrar as medicações desde que sejam prescritas por um médico.
e de que sejam por via oral. Medicamentos endovenosos, por exemplo, o cuidador não vai poder executar. Então, mas dá um remedinho que ele está usualmente acostumado a tomar, acolher, auxiliar, ser realmente um amparo dessa pessoa em tudo que ele precisar, seja para vestir uma roupa, e aí entra um ponto-chave, né, na questão da assistência. Se tem que vir colocar uma roupa, dê autonomia para essa pessoa escolher a roupa. Não é porque está ficando, às vezes, com o passar da idade que tem que perder essa autonomia, essa independência, né? Dê opções para ela. Se vai auxiliar na alimentação, pergunte o que ela quer comer. Então, essa realmente é um comportamento esperado de um cuidador que seja realmente qualificado e não simplesmente fazer uma coisa automática. Os profissionais que querem trabalhar nessa área, que é uma área que realmente cresceu muito, né? Nos últimos 10 anos aí cresceu mais de 500%, seja de idosos, enfim, de pessoas que necessitam de assistência, eles têm que ter em mente, ele está ali para ser realmente um apoio, né? Ser um calço, uma segurança. Então, dê autonomia, dê realmente o conforto, dê a oportunidade de escolher. Isso vai fazer muito bem para a pessoa que está envolvida no processo. E o que o cuidador não pode fazer? Achar que é o dono da razão. Óbvio, a questão do relacionamento tem que ser extremamente amoroso, carinhoso. Então, comportamentos que fogem desse padrão é inaceitável. Achar que é o que manda na vida da pessoa que está sendo cuidada, né? Que, não, pode deixar que eu resolvo, eu sou o cuidador dele. Tudo bem, você é o cuidador, mas não é a consciência dele. Você verdade. Então, você tem que participar, respeitar o seu papel, de realmente estar ali para o que der e a pessoa precisar, para o que der e vier, né? Mas não se achar o dono, o proprietário ali do bem pessoa que está sendo Ter uma paciência também. Paciência é fundamental. Entender as limitações também que vão aumentando do idoso e achar, ontem ele fazia, hoje não quer fazer mais, o senhor precisa fazer, a senhora precisa fazer. Não, o que era ontem não é a mesma coisa de hoje, é cada dia. Entender como um processo evolutivo, Sim. Aliás, gostar, você falou essa palavra, eu acho que como qualquer profissão, né? Sim, se a pessoa, porque é uma profissão que ela está em moda. Está na moda se falar, né? Você sempre tem um conhecido, precisou de um cuidador, ou tem algum conhecido que é cuidador. Eu estou desempregado hoje, então eu vou começar a trabalhar com idosos. Mas se você não gosta, não adianta. Você vai expor a vida de outra pessoa a risco, né? Então, tem que ter realmente esse exame de consciência, a primeira coisa. É uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho afinidade, que eu me sinto bem, que eu quero me doar pelo outro, que eu quero fazer bem ao próximo. E, claro, tem as questões inerentes da atividade que faz parte. Às vezes vai ter que auxiliar, colocar, tirar da cama. Então, vai ter que, como fisioterapeuta, vai ter que mexer com peso, né? Auxiliar na higiene, então vai ter que acompanhar no banho, eventualmente numa troca de fralda, se a pessoa precisar. Então, aquele profissional ele tem que estar realmente consciente da profissão que ele vai entrar. Tem técnica para isso? Sim. Porque você tirar a pessoa da cama, dar banho... Tem todas as técnicas. É perigoso, não é, gente? Porque... E se escorregar e cair? Sim. Principalmente idoso. Justamente. Né? Por isso entra esse curso agora, obrigatório, que eu acho que vai envolver são todas essas técnicas para a pessoa saber como fazer e ela poder, em todos os lugares onde ela trabalhar, ela vai saber como dar o banho. Ela vai saber como tirar da cama, ela vai saber como posicionar essa pessoa, se ela precisar de um posicionamento de cama, de mudança de decúbito. Então, o curso seria interessante para isso. Por exemplo, nas nossas unidades, né, nós temos os auxiliares, os técnicos de enfermagem, que é a base da nossa equipe, temos alguns cuidadores, inclusive no nosso processo de seleção, a primeira coisa que a gente foca é isso, gosta, é um perfil, uma pessoa que realmente gosta do que está fazendo. E aí entra o papel do enfermeiro, do responsável para treinar, capacitar, orientar, porque tudo realmente tem que ter sua técnica. Para fazer bem feito, existem as técnicas que devem ser seguidas. E o papel do enfermeiro, no caso nosso do grupo, a Ana, como enfermeira responsável geral, ela fica à frente dessa questão dos treinamentos, da orientação, e aí, óbvio, claro, com o auxílio das demais enfermeiras que estão à frente do dia a dia. Bom, esse é a Programação Nacional, nós estamos falando hoje sobre cuidados com idosos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.